Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fiz Sem Complicação, né? Hoje eu tô aqui mostrando meu rosto, né? Que eu tô, da mesma forma que eu tô com saudade dos meus alunos, eu acredito que eles estão com saudades da aula da Renatinha, né? Hoje eu vou falar um pouquinho, né, como que vocês vão construir aí o projeto da disciplina, né, de projeto integrador, que seria a execução de um projeto, a elaboração, né, a escrita de um projeto normal, como seria qualquer outro projeto, tá bem? Eu postei lá no Siga, eu e o professor Rômulo, já o documento do projeto para facilitar aí para vocês na hora de confeccionar esse projeto, né? Então vejam que lá no Siga está com o título, né? Projeto, e tem esse documento aqui em Word, né? Ali já está o nome da Unifagoc, aqui onde está 9 espaços, com 1,5 entre linhas, né? É só retirar, isso aí só tá explicando para vocês, né? Que ali foi dado esses espaços e tem que ter, tá? É padrão. O título do projeto, cada um já tem um título, né? Que foi pré-estabelecido na disciplina, então teve o título, um exemplo, né? Possibilidade de ginástica na escola. Então o grupo que pegou isso vai colocar esse título aqui nesse lugar. Aí, novamente, aqui vem um espaçamento, né? Eu vou colocar o nome dos integrantes do grupo e o nome do orientador e do co-orientador, que já foi postado no Siga, o nome dos integrantes, o nome do orientador, então é só vocês darem uma olhada lá, tá? Também mostra mais um espaçamento, o bar, e aí eu coloco o ano, né? 2020. Na segunda página vem o resumo. Esse resumo eu vou falar posteriormente, porque é preferível falar as outras partes, porque o resumo é a última parte que você vai elaborar. Aí temos o sumário. O sumário, nele você vai colocar as partes, né, do seu trabalho e colocar em qual página se encontra essa parte, né? Igual um sumário de um livro, por exemplo, tá? Então você vai elaborar aí um sumário contendo, né? Por exemplo, introdução. Em qual página está essa introdução, tá? Se eu descer mais um pouquinho, aí eu venho a introdução, que é o tópico 1 aí, né? Aqui nesse ponto você vai ter que colocar de forma sucinta, você vai gastar mais ou menos esse espaço mesmo para escrever aí, formular sua introdução, tá? Nessa introdução, né, você tem que falar sobre o tema que você escolheu e a importância dele aí na área da educação física. E qual o problema, né, enunciado? Então, por exemplo, se eu escolhi lá o tema, né, de possibilidade de ginástica na escola, eu tenho que evidenciar, né, que a ginástica é um conteúdo que deve ser trabalhado no ambiente escolar, né, mas muitas vezes ela não vem sendo trabalhada, né, de forma adequada, e muitas vezes se evidencia na escola os esportes coletivos. Então eu tenho que formular minha introdução dessa maneira, lembrando que eu não posso colocar primeira pessoa, vamos realizar, por exemplo. Não, será realizado. Eu nunca devo colocar em primeira pessoa quando eu estou redigindo um projeto, tá? Então aqui nessa introdução você vai colocar o seu tema, colocar o problema envolvido nesse tema, né? E a sua justificativa, que já foi previamente elaborada em sala de aula. O tópico 2 é o objetivo. Todos já têm um objetivo bem definido, né? Que foi previamente corrigido por mim e pelo professor Rômulo, esse objetivo. E você vai simplesmente colocar esse objetivo aí. Então, você vai gastar 1 ou 2 linhas no máximo aqui, né? A metodologia. Nesse ponto, você vai ter que detalhar todos os procedimentos que você pretende realizar. Eu quero realizar uma aula diferente de ginástica na escola. Qual a escola? Qual o dia que você pretende? Quais as atividades que você vai desenvolver, bem detalhada, de uma forma que quando eu e o professor Rômulo
corrigir, for ler, a gente não precise, né, te perguntar nada, porque vai estar bem claro o horário, tudo isso, tá? Lembrando que como a gente está, né, nesse período aí de evitar um contato tal, não é o momento agora, né, de colocar esse projeto em prática. Então primeiro a gente vai focar aqui na parte escrita para deixá-la bem detalhada, tá bom? Você vai colocar também nessa parte, se você quiser colocar imagens com as atividades que você vai realizar, com o circuito que você vai fazer, também pode colocar, tá? Lembre-se de deixar essa parte bem detalhada. Você pode gastar o máximo de páginas possíveis para deixar bem bonitinha a sua metodologia, tá? Aqui, no decorrer aí do projeto, você vê que tá te explicando, né? Os pontos que você tem que olhar nesse projeto. Então, aqui, ó, umas perguntas. Essas perguntas vão te ajudar a escrever essa metodologia, né? Quais as atividades, quem vai coordenar essas atividades, por exemplo. Tudo isso você tem que detalhar nesse tópico, tá? Em relação ao orçamento. Nessa parte, você tem que colocar, né, todos os gastos que você vai ter financeiro. Então, por exemplo, eu preciso de um bambolê, tá? Eu vou colocar, eu preciso lá, eu tenho que colocar a quantidade, descrever, né, bambolê. Eu não vou comprar, eu vou adquirir lá emprestado da Unifagor, então eu tenho que deixar isso claro também. Essa parte ela fica melhor, né, quando eu coloco uma tabela. Aí eu coloco tudo que eu vou gastar nessa tabela, né, e como que eu vou obter isso. O tópico 5, que é o cronograma. O cronograma, ele tem que ser apresentado na forma de uma tabela. A gente colocou lá no Siga para vocês um modelo de cronograma, vocês podem utilizar ele, em que tem em cada mês quais as atividades que vocês vão realizar aí no decorrer desse projeto, tá? Aqui nas referências. Nas referências, você tem que colocar as referências que você consultou para elaborar esse projeto. Eu consultei um livro sobre ginástica escolar, então vou colocar ali, tá? Eu vou postar para vocês também uma videoaula sobre citação e referência, para vocês verem como que deve se referenciar, tá bom? Em relação a anexos e apêndices, tem diferença, tá? O anexo, ele é um material que foi elaborado por outra pessoa. Tá. Então, eu vou aplicar lá para as crianças um questionário que foi elaborado por outra pessoa. Nesse caso, ele entra lá no anexo. Ele é um anexo do seu trabalho. Lembre-se, cada anexo coloca numa página para não ficar muito desorganizado o seu trabalho e ele ficar de uma forma mais bonita, visível, né? E o apêndice, o que seria esses apêndices? O apêndice seria o material que o grupo elaborou. Eu elaborei um questionário para aplicar, né, para as crianças lá sobre a aula de ginástica. Aí eu vou colocar esse questionário aí nos apêndices. Por que é importante, né? Eu tô falando aqui de questionário, essas coisas. Por que é importante elaborar um questionário? Porque, por exemplo, eu tenho lá o objetivo, né, de propor uma aula diferente de ginástica lá na escola, para ver, né, se isso estimula a adesão dos alunos lá na aula, né? Só que, como que eu vou saber se eu atingi esse meu objetivo? Eu tenho que aplicar um questionário para o aluno, para ver se eu consegui atingir esse objetivo, que era a adesão dele à aula, se ele gostou daquela aula que eu coloquei ali em prática para ele, né? Lembrando que esse questionário ele tem que ser de acordo com a faixa etária. Se eu vou trabalhar com crianças, é preferível usar imagens, porque as crianças gostam mais, para elas circularem ou colorir. Adolescentes, aí eles entendem, né, um nível mais, eu posso trabalhar mais com texto, né, lembrando ser questionário, né, de marcação mesmo, com X, questionário pequeno, com umas 5 questões, tá?
Agora, em relação ali nos apêndices ainda, né? Colocamos para vocês uma carta de autorização. Toda vez que eu vou trabalhar num ambiente, seja ele na escola, numa praça, onde for, eu tenho que pedir a autorização do responsável por aquele local. Então, lá na escola, o responsável por aquele local é, né, a direção da escola. Enquanto se for numa comunidade e tal, o prefeito ou algum secretário ali responsável, tá bom? E tem que ter ali no apêndice essa carta, né? Outras cartas que eu precisaria, né? Eu vou trabalhar uma atividade com as crianças e eu preciso da autorização dos pais dessa criança para ela participar do evento. Eu vou levar eles para um determinado lugar, então eu tenho que ter autorização, né, dos pais dele, que nós colocamos lá para vocês, que é um termo de consentimento, né, que os pais assinam. Também tem um termo chamado termo de assentimento, que a criança também assina, autorizando ali, né, dizendo que quer realmente participar daquela atividade, porque às vezes os pais da criança querem, mas ela não, e eu tenho que levar isso em consideração. Também colocamos lá para vocês, né, termo de imagem. Eu vou tirar foto de uma criança. Eu preciso do termo, né, de autorização de imagem dos pais dessa criança, tá? Mas eu sempre aconselho, é sempre interessante, né, a gente realmente tirar fotos, né, do projeto, das atividades que a gente está realizando, mas tirar de costa, com as crianças de costas, para evitar expor ali a imagem da criança, tá? E na medida do possível colocar também uma tarja preta, né, na região da face para evitar a exposição dessa criança. Então, voltando lá no início, agora a gente já consegue falar um pouquinho do resumo, né? O resumo, ele tem que conter, né, a justificativa ali do seu estudo, então uma breve, né, introduçãozinha, coisa pequena, 2, 3 linhas, o objetivo geral do seu projeto, que tem que ser o igual que você colocou lá embaixo, recortar e colar aqui, né, você também vai ter que ter nesse resumo a metodologia, de uma forma resumida. Aqui eu tenho que colocar os principais, né, fatores aí que vai contribuir para o entendimento aí nesse resumo. Porque o resumo ele tem que ser pequeno, ele tem que ter no mínimo 200 palavras e o máximo 500. Então eu não posso utilizar muitas informações aqui, tá? Qualquer dúvida, eu e o professor Rômulo, né, estaremos à disposição, né, via fórum. E reforço mais uma vez, né, não é o momento de colocar em prática esse projeto, né, visto que a gente agora, né, não está podendo ter aglomerações e contatos, tá? Então, vamos evitar, né? Posteriormente, a gente passa novas informações sobre como vai ser, né, se vai ser e como vai ser colocado em prática, né, esse projeto, tá? Eu quero agradecer a participação de vocês aqui, tá assistindo essa videoaula e nós nos vemos numa próxima. Muito obrigada!